Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos então à nossa primeira aula de História do terceiro bimestre. Essa aula vai para os primeiros anos da manhã e o primeiro E da tarde. Lápis e papel na mão e anotem o que acharem relevante. O tema do nosso terceiro bimestre, o inicial, é a civilização romana antiga. A gente vai fazer um apanhadão geral dela. Então vamos ao que interessa. Para a gente começar a falar sobre civilização romana antiga, a gente precisa localizar geograficamente no mapa. Dá uma olhadinha ali. A história de Roma, ela começa inicialmente na Península Itálica, numa região conhecida como região do Lácio, como vocês podem ver aí no mapa. Mas é importante lembrar que a extensão da Roma na antiguidade, ela foi muito além da Península Itálica. Ela pegou todo esse território em vermelho que vocês estão observando aí no mapa. Grande parte da Europa, uma parte da Ásia Menor, o norte da África e domínios importantes no mar Mediterrâneo. Outra pergunta que é importante a gente levantar nesse momento são as origens dessa civilização. E para isso, nós temos duas teorias. A primeira, ela se refere à mitologia, sim, a um mito. O mito de dois irmãos, Rômulo e Remo. A história de Rômulo e Remo foi discutida, foi apresentada na obra Eneida, do poeta Virgílio. E ali ele vai contar a história desses irmãos que foram encontrados por uma loba e amamentados por ela durante a infância. Rômulo funda Roma em aproximadamente 753 a.C. A segunda teoria diz respeito ao processo migratório. Levas de gregos, latinos e etruscos foram se fixando ao longo do tempo na região do Lácio. A história romana ela está dividida em três períodos: monarquia, república e império, sendo o império dividido em Alto Império e Baixo Império. Sobre a sociedade romana, ela está dividida em quatro grupos: patrícios, plebeus, clientes e escravos. Nós temos uma camada que representa inclusive a minoria, uma camada de patrícios, homens com posses, com direitos, donos de grandes propriedades. Eles ocupam os principais cargos políticos e têm mais poder na sociedade romana. Temos também uma camada de plebeus. Eles representavam a maioria da população romana, homens com poucas posses, pequenos proprietários, artesãos, comerciantes e com poucos direitos. Inclusive, por muito tempo, plebeus e patrícios não podiam se casar. Outro grupo é o grupo dos clientes. Estes viviam sob o domínio dos patrícios, numa relação de dependência dos patrícios. E por fim, nós temos os escravos. Na Roma antiga, duas maneiras de se tornar escravo existiam: ou por dívidas ou como prisioneiros de guerra. Falar em Roma, falar em antiguidade romana, é também pensar nas grandes construções que os romanos fizeram ao longo da sua história. É pensar no Coliseu, nos grandes aquedutos, nas estradas pavimentadas, nos arcos. Então, a arquitetura romana, ela é uma arquitetura monumental. Ela é grandiosa. Ela representou inclusive conquistas militares ao longo da história romana. Os romanos, eles receberam uma forte influência dos gregos, principalmente em relação da visão humanística de mundo. Eram excelentes oradores, construíram um vasto sistema jurídico e eram experts em provérbios. Afinal de contas, quem nunca ouviu? Todos os caminhos levam a Roma. Outro ponto muito importante da Roma na antiguidade é a origem latina, que influenciou a língua, o latim. Isso mesmo, o latim acaba influenciando a língua portuguesa e a língua portuguesa acaba ficando sendo conhecida como a última flor do Lácio, justamente pelo fato de o latim ter iniciado na região do Lácio, lá na Península Itálica. Devido à influência também grega, os romanos eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses, como Marte, Vênus,
Júpiter e aí por diante. É interessante notar que, apesar dessa influência grega, os deuses romanos levavam outros nomes. E por fim, e não menos importante, muito pelo contrário, em 380 depois de Cristo, o imperador Teodósio vai transformar o cristianismo em religião oficial do império. Mas lembre-se, até a oficialização, os cristãos foram perseguidos constantemente, tanto pelos próprios romanos como principalmente pelos imperadores romanos. E aí, pessoal? Passou rápido, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse formato. Lembrem-se, esse foi só um apanhadão geral sobre a matéria. Nas próximas aulas, a gente vai aprofundar alguns pontos relevantes e importantes desse tema. Estou lá no WhatsApp, qualquer dúvida é só chamar. Um abraço e até a próxima. Tchau.